Queridos, abram as vossas Bíblias no livro de Jeremias. É a palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã. Tem muito a ver, e a temática, se eu pudesse dar uma temática a ela, seria coração. Coração. Jeremias, capítulo de número 17, apenas como uma abertura da ministração, não vou me ater muito a esse texto, mas eu quero lê-lo como introito realmente para a pregação. Jeremias, você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Jeremias, em podendo, obviamente. Jeremias 17, versículo de número 9. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Dizem que Jeremias é o profeta chorão, né? Então existe um adágio no meio evangélico onde coloca Jeremias como um profeta que chorou bastante. Eu queria ver um de nós vivermos o que Jeremias viveu. Aí você aprendeu o que é chorar. Você não sabe ainda o que é chorar para chamar Jeremias de chorão, mas que homem de Deus, que profeta que Deus levanta em uma geração corrompida, totalmente corrompida, e Deus levanta um homem que foi jogado no poço, foi encarcerado, ou seja, sofreu demais, mas Deus usou de uma forma extraordinária. Jeremias 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, já, meu Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua vontade, debaixo, meu Pai, de tudo aquilo que já apresentamos para Ti nesta manhã, mas de uma forma muito especial, agora, nesse exato momento, Deus, colocamos nossos corações no Teu altar. Coração é sentimento, coração é emoção, coração aqui, Deus, é uma analogia, obviamente, à nossa alma, e eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, venha contemplá-la nesta manhã. A alma, o coração de cada um, os anseios, os desafios, Deus, as dúvidas, os questionamentos, os porquês, Deus, todos eles nós depositamos no Teu altar, diante de Ti, aos Teus pés. Senhor, ministra aos nossos corações, porque ele precisa ser ministrado. Que saiamos daqui transformados, renovados, cheios de entendimento. E usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, podem se assentar. Queridos, essa palavra que Jeremias declara sobre o engano que há no coração, e é interessante que o versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Coração, como eu falei aqui no início, queridos, Deus não está falando do músculo coração, do órgão coração, ok? Deus está falando de uma analogia, uma metáfora. Coração, sentimentos. Coração, alma, volição, vontade. Tudo aquilo que você faz com base nas suas emoções, sentimentos. Você toma uma ação, uma vontade. Tudo isso é ministrado na alma, no coração, como uma metáfora. E Deus fala que o nosso coração, ele é enganoso. Ele te engana. Por quê, pastor? Porque eu falei, coração, as nossas vontades são feitas baseadas nas nossas emoções. E com base na minha emoção, eu posso estar muito feliz hoje e amanhã estar odiando alguém. E a minha ação vai ser de amor ou de ódio. Então o coração ele me engana porque eu sou levado por emoções. O homem, o ser humano, que ele é levado unicamente por emoções, ele está fadado a altos e baixos. Ele está fadado a uma hora estar bem e responder daquela forma, e uma hora estar mal e responder de outra forma. Então o coração do homem já nasce enganando. A Bíblia vai e diz mais, desesperadamente corrupto. Ele é corrupto. Ele tira algo daquilo que seria o que Deus desejaria para você, ele é corrompível. Ele é corrompível pelas tentações, pelas situações, pelas emoções, acabam corrompendo e ele acaba agindo de uma forma que Deus não queria. Mas olha o que diz versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Esquadrinhar, vamos dizer assim na linguajar de hoje, escaneia, né? Deus escaneia o coração.
Ele vê a tua alma, ele vê o teu proceder, o teu caráter. Ele vai escaneando e vai vendo onde existem falhas, onde existem lugares onde você é mais suscetível a ser enganado, a tomar atitudes erradas. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Quando Deus escaneia o teu coração e vê aonde você é mais suscetível, onde você precisa mudar, onde você precisa ser transformado, Deus permite que situações aconteçam em nossas vidas. Ele prova, provar é prova realmente, é nos colocar à prova. E Ele prova os nossos pensamentos com situações que vão acontecer, situações exatamente que quando Deus esquadrinha, vê, olha, tem uma falha ali. Ele precisa ser mudado. Ele precisa ser transformado. Vou permitir que algo chegue na casa dele, na vida dele, para que ele encontre mecanismos em mim, Deus, para resolver essas coisas que estão acontecendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o finalzinho, e isto para dar a cada um, segundo o fruto das suas, a decisão final é tua. E você vai receber segundo o fruto da tua ação. Ah, mas a culpa foi de A, B. Fruto da tua ação. Deus esquadrinha, vai permitir que situações aconteçam, para que você venha a ser motivado a agir em Deus, mas sempre saiba que as consequências serão advindas a partir do seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus tem uma preocupação muito grande com o coração, com a alma, porque sabe que ele é enganoso, ele é suscetível à tentação, ele é suscetível à corrupção. O homem, ele já nasce inclinado para o erro. Existe uma palavra na Bíblia que muitas traduções até tiraram essa palavra de tão complicada que ela é, chamada concupiscência. Concupiscência quer dizer inclinação, ou seja, o ser humano ele já é inclinado para o pecado. Nasceu, a criança nasceu, salvo a Isabela, que não vai acontecer isso. Mas a criança nasce, ela já está inclinada ao pecado. Ela está inclinada a desobedecer. Ela está inclinada, todos nós, sem exceção alguma. Pode se achar o mais santarrão, pode ser o mais, queridos, já nasceu inclinada para o erro, para o pecado. Amém? Deus conhece o nosso coração. E Ele esquadrinha para que ele seja transformado. Amém, meus amados? Foi apenas uma introdução, eu não vou ministrar sobre os demais versículos do capítulo 17. Mas eu quero que você guarde isso, coração. Senhor, trata o meu coração. Coração que não é um músculo, coração que é a minha vontade, que por vezes ele é tomada pela emoção. Tem tantas pessoas, queridos, que infelizmente, se você for conversar e ter um tempo para você, talvez, conversar com alguém que está no presídio, preso, pessoas que tomaram ações intempestivas baseadas numa emoção, baseadas em um ódio, porque não souberam ter domínio próprio e controlar aquilo que vem sobre todos nós. Ah, pastor, não tenho um pensamento de mal. Então não sei de qual mundo você é. Porque na minha mente vem pensamentos males, sim. Tem pensamentos ruins. Agora, uma coisa é estar na minha mente, outra coisa é ser traduzido em ação. Amém? Eu posso dominar esse sentimento em nome de Jesus. Eu posso dizer não a ele. O meu espírito domina a alma. Amém? O que Deus fala no meu coração, eu subjugo, não deixo que os sentimentos sejam aqueles que vão determinar as minhas ações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora sim, pula para a Bíblia, um pulo enorme. Vai lá para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu quero ministrar sobre uma passagem muito conhecida, queridos. E eu precisei falar sobre o coração para que você já tenha esse preâmbulo na sua cabeça sobre o que iremos ministrar. Mateus capítulo 13, versículo 1. Todos já acharam, amém? Diz assim, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Obviamente, Jesus não estava falando com surdos. Poderia até existir surdos ali. Mas Jesus estava falando sobre ouvidos espirituais. Amém? Ouvidos que estejam atentos à sua palavra. Porque, queridos, muitas vezes ouvimos e não ouvimos. É falado algo, mas parece que entra no ouvido e sai pelo outro. E Deus está falando não do ouvido físico, está falando do ouvido espiritual. Então a minha oração é que os seus ouvidos espirituais se abram, amém, para a palavra ser ministrada nesta manhã. Os irmãos conhecem tão bem essa passagem e depois Jesus vai explicar a parábola. Interessante que Jesus fala de várias formas na Bíblia, de várias formas. Mas de uma metodologia, uma figura de linguagem que Jesus usava muito era a parábola. E a parábola, no grego parabolê, é uma história, um fato fictício, onde você junta a uma verdade que você quer passar. Então eu uso uma história que não existe, mas com uma verdade ali no âmago dela, para, obviamente, trazer um ensinamento. Jesus usava muito, principalmente parábolas, baseados no contexto da época, uma economia totalmente agrícola, então falar sobre agricultura era muito fácil para que o povo compreendesse, e Jesus aproveita essas analogias da agricultura para apresentar a verdade, cria histórias, mas extremamente verdadeiras. Algumas pessoas falam assim, pastor, parábola não tem muito, é fraco na Bíblia, não tem fraqueza nenhuma. Parábola é apenas uma forma de se comunicar a um povo cheia de verdade, ou melhor, somente de verdade. Amém, queridos? Como a palavra de Deus é verdade. Parábola é verdade. Amém? Glória a Deus. Porque tem um ensino verdadeiro. A história pode ser fictícia, mas o ensino a ser extraído é verdadeiro, é palavra de Deus. Mas olha o que diz o versículo 1. Naqueles mesmos dias, saindo de casa, Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Então, outro dia eu vi uma pregação e assim falava o ministro. Não, porque Jesus tinha uma casa na beira da praia, triplex, Jesus vivia bem pra caramba, abastado financeiramente, e ficava ali só jogando sua rede ou seu anzol para pescar. Queridos, primeiro, né, Jesus, não que se ele tinha toda a propriedade para ter tudo isso, ok? Mas Jesus, ele não tinha, até os 30 anos, ele viveu em Nazaré, na casa de seus pais, tinha um ofício, carpinteiro, tudo isso nós sabemos biblicamente. Mas quando ele começa seu ministério aos 30 anos de idade, Jesus era itinerante. Jesus não tinha casa, residência fixa. Muito pelo contrário, ele era recebido em casas, ele era hospedado por pessoas. Uma residência que ele ficava com grande frequência era em Cafarnaum, na casa de Pedro, e assim ali ele ficava realmente com uma frequência maior. Mas não era uma residência fixa. Jesus nunca teve, após os 30 anos, uma residência fixa. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, em Mateus, declara o seguinte, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E claro que isso fala também um pouco sobre não ter uma residência fixa, de ser itinerante. Mas profeticamente, queridos, quem é o cabeça da igreja? Jesus. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça, a igreja não havia nascido ainda, não havia sido constituída. Amém? Então, profeticamente, queridos, nós somos igreja, Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Então, a sua residência é em mim, em você, é em cada um de nós. O Espírito Santo habita em nós. Amém, meus amados? E como membros desse corpo, Jesus é o cabeça. Amém? Ele inclina a sua cabeça, ele tem onde repousar a sua cabeça. Ele tem um corpo hoje chamado igreja, eu, você, cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Mas não era em frente ao mar, né? Se bem que o mar da Galileia
É um lago, obviamente não é um mar, a água é doce, mas é um lugar lindo realmente. Lindo. Quem já viu aquelas séries americanas, Casa no Lago? Quem já viu? Ninguém viu, gente? Meu Deus, ninguém viu, né? Casa no Lago. Eu vejo também porque eu já estou profetizando. Uma casa ali, lá nos Estados Unidos, que são casas maravilhosas, lindas. E realmente, Mar da Galileia é lindo, queridos. Lindo, lindo, aquele local. Então, e Jesus, casa de Pedro, ali em Cafarnaum, as margens ali da Galileia, do Mar da Galileia. Então é um lugar belo, mas certamente Jesus não tinha residência fixa. Muito pelo contrário. Amém, meus amados? E o versículo 2, de grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E Jesus começa a falar por parábolas, queridos. Pergunta de prova, por que Jesus falava por parábolas? Não era melhor falar diretamente logo, o que estava entendendo? Olha, queridos, era uma multidão muito grande, né? Eu sempre falo isso quando eu vejo Jesus falando sobre parábolas. Eu trabalho num órgão público, e nesse órgão público eu também dou aula. Então, o que me chama a atenção, às vezes, quando estou dando aula, o ano inteiro, são várias turmas, mas cada turma é diferente. Cada turma é diferente. Tem uma turma que, assim, dá vontade de dar aula. Porque ela te puxa, né? Você vê que o aluno, ele te indaga, ele pergunta. Isso faz com que você venha com uma aula melhor depois, que você estude mais, dá ânimo em dar aula, porque tem um feedback. Agora, quando você pega uma turma morta, onde as pessoas não estão nem aí, você fica naquela aula também, meu Deus, né, devagar. Mas quando o aluno pergunta, quando a turma é bacana, tem feedback, você responde mais. Eu vejo assim muito da parábola. A parábola era aquela mensagem onde a pessoa, peraí, o que Jesus quis falar com isso? Tem aquele que não vai querer, não está nem aí, e vai ficar, não está nem aí. Tem aquele que fala, eu quero saber mais. Era esse que Jesus está à procura. É esse que Jesus procura. É esse que Jesus quer. Amém? Que escuta aquela história. Peraí, eu quero mais. Estou com uma dúvida aqui. Senhor, fala comigo. E foi a primeira coisa que os discípulos fizeram. Jesus, explica essa parábola aí que eu não estou entendendo. Bom, já filtrei quem eu quero. Porque, queridos, naquela multidão, muitos queriam apenas receber uma cura. Não queriam compromisso com Deus. Mas aqueles que querem ter compromisso com Deus mesmo, eles querem entender mais. É o aluno que levanta a mão, aquele aluno que alguns dizem que é chato, mas para o professor é maravilhoso. Ele te provoca, ele te leva realmente a explicar além. Então a parábola é aquela aula que vai fazer com que o aluno seja despertado ou não para se aprofundar na matéria. Quando o aluno é despertado, queridos, tem profundidade. E aí os discípulos 12 vieram, Senhor, me explica essa parábola. E o versículo 4 diz assim, queridos, olha aqui de versículo 4. Perdão, finalzinho do 3. Eis que o semeador saiu a semear. Eu já vou explicando um pouquinho a parábola para os irmãos entenderem. Então o semeador aqui é Jesus. E ele saiu para semear no mundo. Semear o quê? A semente era o quê? A palavra de Deus. E Jesus sai a semear essa palavra. Queridos, o semeador é bom? É perfeito. O semeador é Cristo. A semente é boa? Espetacular. É a palavra de Deus. O que tem de errado nisso tudo? O solo onde ela é colocada. Onde ela cai. E entenda o solo, aí sim agora você vai entender o meu, o seu, os nossos corações. A palavra é perfeita, o semeador é perfeito, o coração é enganoso, o coração é corrupto, o coração não quer se aprofundar na semente, o coração não quer germinar aquela semente, o coração ele até começa desejoso, nós vamos ver aqui, mas quantas intempéries, quantas coisas acontecem para que essa semente não venha a germinar e dar frutos. Olha o que diz versículo 4. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Pastor, o que quer dizer isso? Pula lá para o versículo 19. Eu vou ler assim, a parábola e a explicação. E o versículo 19 explica a semente que caiu à beira do caminho. Versículo 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino
e não a compreendem, vem o maligno e arrebata que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, queridos, essa semente caiu à beira do caminho, esse caminho, esse solo é o teu coração, e a Bíblia diz que são aqueles que ouvem a palavra. Olha, Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, a priori, entendo eu, que essa pessoa teve fé, ela ouviu a palavra, ela ouviu a ministração, ela ouviu, a semente caiu, a palavra caiu no seu coração, e ela teve fé. Mas olha o que o texto continua dizendo. Olha o que o texto continua dizendo. Ouve a palavra do reino e não a compreendem. Não a compreendem. Por que não compreendiam, querido? Eu fui no grego compreender. Compreender no grego quer dizer sunemi. Por que eu fui no grego? Porque o Novo Testamento é escrito no grego, nos seus autógrafos não existem autógrafos originais, infelizmente, mas nos textos mais próximos dos dias de hoje. Então, compreenderem, suinimen, quer dizer, entender intelectualmente e agir conforme a sua compreensão. Mas esse entender intelectualmente é alcançar o sentido exato daquela situação. É mais do que entender. Compreender é mais do que entender. É entender intelectualmente e conseguir se aprofundar no sentido, no âmago, na profundidade daquela palavra. E a Bíblia me ensina aqui que muitos ouviram a palavra de Deus e não a compreenderam. Não a compreenderam. Queridos, o compreender depende de mim, de você, de cada um de nós. Muitos ouvem a palavra, poucos querem ir nela, ler as Escrituras, ver o que Deus está falando, se aprofundar na palavra de Deus, meditar nela dia e noite, procurar conhecer mais. Eu só quero ouvir e está muito bom, mas compreender exige de mim. Compreender vai me exigir ir até a palavra de Deus, passar versículo, começar a ler, falar com Deus, compreender, queridos, poucos querem. Poucos querem. Infelizmente a semente é perfeita, o semeador é perfeito, mas ela tem caído à beira do caminho e esses corações querem apenas ouvir. Mas compreender, entender intelectualmente, entender a palavra, queridos, exige estudo. Exige estudo. Eu sou formado em Direito. E quando eu fiz Direito, queridos, eu só fiz com um objetivo. Ah, pastor, o senhor gostava de humanas? Detestava humanas. Meu forte era exatas. Então, por que o senhor fez Direito? Porque eu queria concurso público, ponto final. Só isso, não tirava isso da minha cabeça. Amém? Aí depois eu fui ver que, realmente, para passar no concurso público, tinha que ler muito. Né? Então, aprendi a gostar, né, de ler aqueles livros grossos e começar... E isso foi fazendo bem a mim, eu amei, depois amei fazendo aquilo que eu não tinha apenas como um objetivo de concurso público. Mas o que me levou a ser aprovado, o que me levou a estudar, queridos, é ler. Então, assim, não tem como eu crescer e compreender intelectualmente falando sem me debruçar sobre o assunto, sobre a palavra, e ler, e depois ler mais um pouquinho. Hoje em dia, queridos, nós passamos, hoje em dia não, mas nós passamos, assim, a Bíblia no português foi traduzida por volta do ano 1680 por João Ferreira de Almeida. Uma conquista muito gloriosa, queridos. Olha, nós termos a Bíblia no nosso idioma é uma conquista enorme. Até 1500, 1600, queridos. E se formos voltar um pouquinho na Reforma Protestante, em 1500 e poucos, 1600, né, a Bíblia que tinha era só no latim, no hebraico e no grego. As missas eram feitas todas em latim, com todo respeito, com o padre de costas para o seu público, porque ao povo não era dado conhecer. O povo era como se fosse incapaz de compreender as Escrituras. Olha, não, isso não é para o povo, não. É apenas para a nobreza e para o clero. E assim a educação também foi feita desta forma, queridos. A Reforma Protestante contribuiu muito para a educação, para que o acesso à educação a todo o povo, o acesso às Escrituras, traduzir a palavra para o idioma.
em que você nasceu. Olha quantas pessoas morreram, queridos, para que hoje tivéssemos acesso às escrituras no nosso idioma. Hoje não se dá muito valor à Bíblia. Hoje é tudo no eletrônico, nem nada contra o eletrônico, muito pelo contrário. Eu sei que daqui a um tempo vai ser tudo assim. E eu não estou questionando, porque eu uso demais todos os recursos eletrônicos, ok? Mas em casa eu tenho minha Bíblia impressa, queridos. Eu não leio a Bíblia no celular em casa. Se você lê a Bíblia com o celular em casa, você está concorrendo com o WhatsApp, com todas as outras mensagens que vão entrar no seu celular. Ah, pastor, mas eu tiro tudo. Vamos levar em consideração que você faz isso tudo. Mas enquanto você está fazendo tudo isso, eu apago o WhatsApp, tiro, não deixo, sei lá como fala isso. Mas, meus amados, quão bom você ter a Bíblia escrita. Os meus livros de estudo são todos rabiscados, a minha Bíblia é toda rabiscada também. Porque eu quero compreender. Eu não quero ficar apenas como um crente que passou um tempo na igreja, teve uma experiência, e eu não sou uma pessoa de experiências. Nós não somos pessoas de experiências. Nós somos pessoas de certezas. Eu tenho uma certeza bíblica. Por quê? Porque o pastor falou comigo? Não, porque eu li a Bíblia. Eu não preciso do pastor para me ensinar. Claro que a pessoa do pastor, e eu estou falando de mim mesmo, é muito importante, queridos, mas ela não é o álibi de que eu não leia. Essa semente, queridos, que é perfeita, ela não foi absorvida nesse coração porque não compreendiam, não se aprofundavam nas escrituras, não liam a palavra. Eu quero incentivá-lo em nome de Jesus, queridos, a você se aprofundar na Bíblia. Leia. Eu sei que nós estamos vindo de uma cultura muito recente ainda, de que a Bíblia é difícil. Quem nunca já ouviu isso? A Bíblia é difícil. A Bíblia é um livro cheio de enigmas. Aí tem os filmes, né? Código da Vinci. Meu Deus, cada coisa louca. Ou seja, são tantas palavras contrárias para você não ler, que você acaba entendendo realmente a Bíblia é um livro muito difícil. E não é, difícil sou eu, difícil é você, difícil somos nós. Mas leia a Bíblia, creia, ore e leia, compreenda, e essa palavra não vai ser tirada do teu coração. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo número 5. Versículo 5 diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então essa semente ela cai perto da rocha, e obviamente perto da rocha a terra é muito pouca terra. Então ela nasce rápido, mas ao mesmo tempo aquela raiz não tem profundidade, e vem o sol, ela não tem de onde extrair muitos sais minerais, ela acaba morrendo. Jesus explica no versículo 20, olha aqui de versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Olha um denominador comum em todos os corações. Todos ouviram a palavra. Amém? Todos. E se eu creio que Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, então todos tiveram fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem compreender a Bíblia. Eu tenho fé. Já viu aquelas revistas? Fé. Aí eu continuo, fé em quê? Tem gente que tem fé na árvore. E a gente respeita, mas ela tem fé na árvore. A sua fé está em quê? Qual é o objeto da tua fé? E o texto diz: o que foi semeado no solo rochoso, versículo 20, é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então essa semente, esse coração, essa pessoa, ela escuta a palavra, ela é cheia de fé, ela é enchida de fé, ela se alegra, a Bíblia diz que ela recebe com alegria, mas ela não tem raiz profunda. E a angústia virá, a perseguição virá.
Queridos, é fato. Se você busca a Deus para não sofrer, eu não sei qual Deus que foi apresentado para você. Porque onde não tem choro e dor, onde todas as lágrimas serão colhidas, é no céu. Aqui na terra o couro vai comer. O sol nasce sobre todos. A fila de desemprego é sobre todos. Agora, como eu vou encarar isso? E como eu vou responder a tudo isso? Aí te define quem você é em Deus. Uns vão se desesperar. Uns, infelizmente, dão cabo da sua própria vida. Outros, Senhor, me dá força, porque eu vou vencer. E Deus honra e Deus faz você um vencedor em nome de Jesus. Porque a perseguição e a angústia virão sobre nós. É fato, João 16:33. No mundo passareis por aflições, tem de bom ânimo. Aí João 14:27 vai dizer assim: deixe-vos a paz. Jesus falando: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então Jesus está falando: eu vou te deixar uma paz, mas não é a paz do mundo. Porque qual é a paz do mundo? Ausência de problemas. E a paz que Jesus nos deixa não é ausência de problemas, é paz em meio aos problemas. É no meio deles. Aí que você mostra quem você é e quem você não é. Porque o coração enganoso, que ele é corrupto, ele vai falar: olha, bateu, bate também. O mundo é assim. Se você não tiver dar um jeitinho, você nunca vai prosperar. Esse é o teu coração corrupto. Mas você tem paz no meio de você está. Você tem paz em Cristo. Você fala: não vou fazer. Eu sou um homem de Deus. Eu vou pagar o mal com o bem. Não vou pagar o mal com o mal. Se tiver que perdoar, eu perdoo. Mas o meu coração corrupto quer esganar, e dá vontade de esganar realmente. Dá vontade de pagar na mesma moeda. Mas meu coração não me domina, eu sei que ele é enganoso, ele vai querer me enganar. Mas você é um homem de Deus, amém? Quantos casamentos sendo destruídos, queridos? Hoje é muito fácil você casar e divorciar. Hoje você faz tudo no cartório. Então hoje as pessoas casam e se divorciam como se estivessem trocando objetos. O coração corrupto, enganoso, baseado apenas, não amo como eu amava. E define o amor em um sentimento de primeira vez que eu encontrei a pessoa. Não entenderam ainda o que é o amor. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor crê, o amor jamais acaba. O amor é aquele que passa pelos perrengues. Na verdade, o amor, ele é exercitado através das dificuldades. Não quer sofrer? Não ame. Não ame. Amar é sofrer. Porque amar é doar. A maior expressão de amor que Deus fez pela humanidade foi doar. Ele deu o seu filho por nós. Quer amor maior do que esse? Quer sofrimento maior do que esse? Então, quando eu leio o texto, queridos, dessa semente que se secou, porque ela tinha pouca raiz. E aí eu quero trabalhar nesse aspecto, queridos, nesta manhã. A angústia virá, pastor. Virá, meu irmão. A tribulação vai vir? Vai vir. O medo vai vir? Vai vir também. Mas tem uma coisa: se a sua raiz for profunda, nada cairá por terra. Nada. E aí eu falo para o homem, para a mulher de Deus: tenha raízes, queridos. Você tem raízes nos lugares onde você vai, na sua família você tem raiz, no seu trabalho tem raiz, tem a raiz na igreja. Permaneça. Não faça dela apenas um momento onde você está passando por dificuldades. Mas monte raiz, faça raízes profundas, porque o vento vai vir. É fato, não é praga, é bíblico. Amém, meus amados? Mateus capítulo 7 vai falar da casa que é feita na rocha e na areia. Nas duas bateram ventos e tempestades. Mas fazer na areia é muito mais rápido, né, pastor? É muito mais rápido. Construir na areia é mole cavar? É mole cavar. Na rocha é mais difícil, muito mais difícil. O que você escolhe? Eu escolhi o mais fácil, mas o vento vai bater, o mesmo vento vai bater nas duas. E quando bater, a tua que foi facinho de ser levantada, vai cair por terra. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha.
Queridos, não é fácil servir a Deus. Quem disse isso para você jamais compreendeu Deus. Jamais compreendeu a palavra. Evangelho é renúncia. Evangelho é abnegação. Evangelho é você amar teu próximo como a ti mesmo. Olha que difícil, queridos. Tem pessoas que nem se amam. Como é que ela vai amar o teu próximo? Ela tem que amar o próximo como a ti mesmo. Ela nem se ama. O desafio começa por nós e depois, para que esse amor seja expandido, Deus tem que tratar em nós primeiro. Tenha raízes profundas em nome de Jesus, amém? Talvez você tenha entrado aqui, pastor, já estou chateado de igreja, estou cansado. Às vezes você conversa com algumas pessoas, de qual igreja você veio? Essa é a minha 15ª igreja. Eu fico assustado, queridos. Eu fico assustado. Né? Porque, aparentemente, a princípio, a priori, numa imagem ainda, como é que eu posso falar? Imagem ainda perfunctória, olha que nome lindo, né? Perfunctória, é nome do direito, queridos. Ainda não no mérito, né? Uma análise ainda preliminar, eu posso falar que aquela pessoa é problemática, porque ela tem que ser tratada onde? Ela tem que ter raízes. Ela tem que ser tratada. Ela tem que permanecer onde ela está. Talvez para ela seja difícil ficar em qualquer lugar onde tenha algo estabelecido. Talvez na família ela seja assim, talvez em casa ela seja assim, talvez no trabalho ela seja assim. E na igreja ela só está reproduzindo o que ela é instável. Ela não se aprofunda, às vezes ela tem medo de se relacionar, tem medo de sofrer, tem medo de se magoar novamente. Então os relacionamentos são sempre superficiais, nunca são profundos, com medo de sofrer. Essa semente aqui é perfeita, mas o coração desta pessoa não tinha raiz profunda. Se aprofunde em Deus, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Pule o versículo 6. Versículo 6 diz assim, 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Pula para o versículo de número 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Olha, novamente, ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífero. Olha que interessante, queridos. Essa pessoa, ela ouviu a palavra, ela foi cheia de fé. Essa aqui cresce em meio aos espinhos. Mas ela é sufocada pelos cuidados, pela fascinação do mundo, pelas tentações do mundo. Ela é tentada. E a Bíblia diz que essa pessoa fica infrutífera. Ou seja, ela não deixou de ser uma árvore, mas ela não dá frutos. Ela não produz. Ela não cresce. Ela ficou estagnada naquela situação. Por quê? Porque ela foi seduzida pelos cuidados do mundo e fascinação das riquezas sufocam a palavra. Tentação. Eu sei que hoje pela manhã, pelo que o missionário falou, falamos um pouquinho sobre pecado. Aqui também na oportunidade foi falado também sobre pecado. Jesus como nosso advogado. Se nós temos um advogado é porque existe um acusador. Se você está com um advogado, se você tem um advogado que é Cristo, é porque alguém está te acusando. Então, queridos, a nossa luta é em Cristo Jesus, com base em tantas coisas que acontecem, e tentações. Queridos, a Bíblia diz que, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer que não sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação que você tem, pastor, quando eu saio de casa, eu não consigo, é difícil olhar para frente, porque tem situações que eu tenho que olhar para aquele lugar, para aquela pessoa, pessoas que passam. Os irmãos já me entenderam o que eu falei, né? Então, queridos, não existe tentação que não seja humana. Não, pastor, é algo sobrenatural, aquela tentação. Não existe tentação sobrenatural. Tentação é humana. O diabo pode até agir, fazer contextos, mas no fim, o objeto vai ser humano. Não há tentação que não seja humana, ou seja, você é humano ou você é extraterrestre? Somos humanos, amém? Então nós podemos vencer. Essa semente aqui que é boa, mas caiu nesse coração, onde as tentações levavam
cheio de fé, mas as tentações levavam aquele homem, essa mulher, essa pessoa a se corromper. Tiago capítulo 1 vai falar sobre cobiça. Começa na mente, mas eu vou deixar isso se traduzir em fatos. Eu vou deixar que essa cobiça que tentou que eu pegasse aquilo que não era meu, me tentou a olhar para aquela mulher que não era minha, aquele homem que não era o meu. Eu vou deixar que essa cobiça seja traduzida em eu pegar, em eu fazer. Não, queridos. Eu tenho domínio próprio. Eu posso dizer não, porque a tentação ela é humana. E é interessante que o 1 Coríntios capítulo 10, ele vai continuar dizendo, olha, não sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Ah, pastor, foi acima das minhas... Foi não. Toma vergonha na cara, se arrepende, pede perdão. Ah, pastor, mas se eu soubesse... Não preciso nem saber, mas é humana. E não foi acima das tuas forças. Não tem tentação. Porque a Bíblia diz que, juntamente com a tentação, Ele provê livramento. Livramento para que possais suportar. Tem pessoas que oram assim, Senhor, me livra das tentações. Deus não vai te livrar das tentações. Deus vai fazer com que você suporte-as. E você, ao suportar, ela sai. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém? Seria muito fácil. Livra-me, aí não tem mais tentação. Olha que oração, como é que eu poderia dar um adjetivo para essa oração? Oração, sei lá, queridos. Oração louca, né? Antibíblica, né? Porque, queridos, você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Então, em todas essas sementes aqui, jamais, em qualquer solo, em qualquer coração, foi isento de dificuldades. Para encerrar, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa e deu a 100, a 60 e a 30 por. Ou seja, uma semente dava 100, uma semente dava 30, uma semente dava 60. Ou seja, numa escala exponencial a produtividade. Aí Jesus explica no versículo 23. Olha o que diz o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a... Poxa, peraí. Vou ler novamente. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve... Todas ouviram também, não ouviram? A que estava na beira do caminho, ouviu. A que estava em solo rochoso, ouviu. A que estava entre os espinhos, ouviu também. Mas a Bíblia diz que esse versículo 23, ouve a palavra e a compreende. Aí quando você lê isso, você pensa, poxa, ele só está refutando a primeira semente, que a primeira semente é exatamente isso. Ela caiu na beira do caminho, no versículo 19, diz que não compreendia. Queridos, sabe o que Deus falou no meu coração? Isso que eu quero deixar aqui com cada irmão. Todas as sementes não compreenderam. Todas, ou melhor, todos os corações não compreendiam a palavra de Deus. Todos os corações. Porque quando eu leio aqui, parece que, salvo, obviamente, a que caiu em boa terra. Parece que Deus escolheu aquele que é bonzinho. Não, aquele ali vai cair certinho. Não é isso, queridos. Amém? Todos não compreenderam a palavra. Pastor, o que os senhores querem falar? Sempre o erro vai cair naquele que não se aprofunda em conhecer as Escrituras. Porque compreender exige algo de nós. Vivemos nossa história religiosa, ela é baseada em não haver busca a Deus. E quando há busca, é apenas baseada em interesse. Vou repetir. O nosso histórico como sociedade, como sociedade brasileira, nosso histórico de busca a Deus sempre foi por interesse.
Eu quero algo de Deus, por isso eu o busco. Isso, queridos, Deus abomina, Deus detesta. Eu busco a Deus porque eu amo, porque eu sei quem Ele é na minha vida. Eu busco a Ele mesmo sabendo que eu posso não receber o que eu estou pedindo. O receber não define a minha relação com Deus. O não receber não define, e o receber também não define. Mas o nosso histórico de religiosidade, queridos, é sempre baseado em interesse. O nosso histórico de religiosidade nunca é compreender, nunca é se esforçar, é sempre parar e receber. É sempre, vamos esperar o que o pastor diz, vamos esperar o que o padre diz. Mas compreender depende de mim, de você, de ler a Escritura, se aprofundar nela. É isso que faz eu prosperar a 30, a 60, a 100 por um. Queridos, compreender não é de uma hora para outra. Compreender, foi o que eu li, é alcançar o sentido daquilo. E não adianta, eu posso ler tantas vezes a Bíblia, sempre eu vou estar alcançando um sentido maior. Sempre, sempre. Compreender é um processo, entender pode ser pontual. Compreender é um processo. Eu posso entender aquele fato naquele momento, mas compreender realmente o sentido do que Deus está fazendo no todo, leva tempo. Você pode entender o que está acontecendo na tua casa, na tua família. Entendi. Agora, a compreensão exata, você vai ter daqui a um tempinho. Daqui a 1 ano, 2 anos. Permaneça firme. Compreenda. Amém? Leia as Escrituras, se aprofunde na palavra e Deus vai te abençoar. É promessa, olha o que diz a promessa no versículo 23. Este frutifica, produz a 100, a 60, a 30 por um. Esse frutifica. Deus quer que você frutifique em nome de Jesus. A 30, a 60, a 100 por um, ou seja, uma escala tamanha, queridos. Imagina uma semente produz 30 frutos, 60, 1, 100 para 1. 100 para 1, queridos. Nem na bolsa, né, Djavan? Na bolsa é isso? Nem na bolsa de valores. Em Deus, 100 para 1. Aquele que compreende. Compreender, queridos, leva tempo. Leva a se esforçar. Leva a ler a Bíblia mesmo. A Bíblia não é difícil. Joga por terra essa mentira do diabo, que a Bíblia é difícil. A Bíblia é um livro acessível a todos nós. É o nosso manual de vida que nos sustenta. Amém, meus amados?